Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, teu trabalho, onde você estiver, que seja a paz do Senhor reinando e governando o teu coração, para que nada tenha espaço na tua vida a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Reconheça o acordar de Deus na tua vida, reconheça o zelo do Pai na tua vida a partir do momento que você se deu conta que está de pé em mais um dia. Ele é poderoso para fazer. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Desde que você esteja procurando estar nas mãos do Pai. Amém? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que tiver em minhas mãos não há quem possa tirar. Operando Deus, quem impedirá? Amém, meus irmãos? Reconheça o despertar, reconheça a oportunidade de Deus na nossa vida. Só de estarmos aqui em mais um dia é motivo de alegria. Só de ter acordado. Eu não quero saber o que não aconteceu, o que vai acontecer, mas eu creio que Ele vai fazer. Aleluia. Lucas 1:37, Deus das causas impossíveis. Não tem o que Ele não resolva. Não tem o que fique ilhado. Tudo aqui é passável do jeito e da forma dEle. Mas a forma dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então possamos descansar e sabemos que temos um Pai. A palavra do Senhor vai dizer: aquietai-vos, pois vocês têm um Pai. Aleluia. Irmãos, lembra da passagem de Daniel? Quero falar o tema que o Senhor colocou no meu coração aqui com vocês, tentar compartilhar o mais breve possível. Os desejos desse mundo te afastam da presença de Deus, mas a sua decisão pode te aproximar. Lembra Daniel, quando chegou no castelo e o chefe dos eunucos, o rei ali, ofereceu para eles comerem das iguarias, das comidas do rei, dos vinhos, das bebidas, das coisas do castelo. Durante 3 anos estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, do qual eram outros nomes. Depois o próprio chefe dos eunucos passou a eles ter esses nomes. A palavra vai dizer que Daniel pôs a Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael e a Misael, a Mesaque e Azarias a Abednego. Ou seja, queria já colocar ali as comidas do rei, as iguarias, comida contaminada, consagrada aos deuses que eles adoravam. Não tem como. Nos dias de hoje, se você está em Cristo e você aceita um banquete do mundo, aceita as coisas do mundo na tua vida, dá na mesma. Não tem muita diferença, mas não chega perto o que Deus tem para nós com as migalhas do mundo. Então saiba dizer não para as coisas desse mundão e passa a fazer o que agrada ao céu. Aleluia. Seja temente assim como foi Daniel. Amém? E durante 3 anos o rei estabeleceu a servir ele. Daniel foi ousado e falou que não queria para o chefe dos eunucos. E pediu para ele fazer um teste durante 10 dias e servir a ele legumes e água. E a ousadia de Daniel a falar ao chefe dos eunucos que não queria se contaminar, Deus deu graça a Daniel e tocou no coração do chefe dos eunucos e ele concordou. Aleluia. O tema da minha mensagem é em cima disso. Amém? Daniel estava num ambiente não muito bom, mas ele não deixou de servir a Deus. Estava num ambiente de idolatria, de pessoas que serviam outros deuses, de vários tipos de religião, mas ele não perdeu a identidade dele, por mais que tentaram trocar a identidade dele. Aleluia. O chefe passou a chamar ele de outro nome. Amém? O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel por Beltesazar, e os outros 3 jovens que a gente conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego foram invertidos os nomes, foram trocados os nomes, tentaram mexer na identidade, tentaram enredar com as comidas. Para os dias de hoje, o que vem sobre nós, desse mundão, para uma vida que está tentando caminhar com Cristo, vai vir as iguarias do mundo, e para a gente não se contaminar com as iguarias do mundo, a gente tem que estar firmado em Cristo. Para você não crescer os olhos, por ser pego por vista, desejar os teus olhos e guardar a presença do Senhor dentro da tua vida, para não se contaminar com as comidas do mundo. Não trocar o banquete do céu com os pratos imundos desse mundo, do qual vem em todo momento para te distrair da caminhada de Cristo. Amém? Não perca a tua identidade, independente do lugar que você esteja. Lembra de tudo que Deus já falou a teu respeito, o que está escrito. Tu é filho, só são luz desse mundo. Então quando você é luz, você tem que iluminar algum lugar, não ser influenciado pelo lugar. Você tem que influenciar o lugar pela presença que você carrega. Daniel, a palavra do Senhor diz que através do rei, quando foi selecionar os príncipes para cuidar ali do reinado e das coisas do castelo, viu um espírito excelente na vida dele. Então temos que ser visto desse mesmo jeito aqui nesse mundo sujo, corrompido, mundo jaz do maligno, mas a presença que a gente carrega tem que ser preservada. Amém? E não se contaminar com as comidas do mundo, não se contaminar com as coisas desse mundão. É a mesma simbologia aqui, Daniel tentando ser enredado com as comidas dos reis, consagrada, e nós aqui em vida em Cristo tentando toda hora ser tragado pelo mundo. O mundo não vai ter descanso. O inimigo vai usar muitas coisas artimanha para tentar nos distrair e pegar nós através de coisas que aos nossos olhos parece ser bom, mas no final leva à perdição. Então que você esteja blindado com o sangue de Jesus e tenha a visão do Espírito Santo.
com clareza espiritual, para não se contaminar com as comidas desse mundão. Amém? Não se deixe se enredar pelas porções do mundo. Normalmente elas vêm de mão beijada, mas depois te arrasta. Normalmente a salmista Davi vai dizer que muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livrará de todas. Né? A nossa caminhada em Cristo para chegar até o céu não é fácil. Fácil é você não fazer o que está escrito. Fácil é você fazer de qualquer jeito. Fácil é você falar uma coisa e não ser o que você fala. Mas você falar, guardar e praticar, irmão, você está sendo diferenciado. Aleluia, você está na contramão da maior massa, que é desse mundão louco. Mas maior é o que está conosco, maior é o que está aqui, a presença de Deus. Amém? Então que possamos ter o discernimento para não nos contaminar com coisas que não é de Deus. Né? Muitas vezes achamos por ter condição, por poder chegar, por poder fazer, estou sendo abençoado, mas às vezes Deus não mandou você fazer isso, e às vezes por você ter condição, por você ter acesso, você vai e depois vai falar que é benção. Cuidado, pede direção para Deus. Não se deixe se enredar pelas porções do mundo, normalmente elas vêm de mão beijada, mas depois te arrasta. É ilusório, muitas coisas são momentâneas, fontes terrenas se iguala a doses curtas, coisas que vão estar sempre te dando mais vontade, por você não estar sendo alimentado por completo. A fonte divina, do qual jorra, renova e restaura. Amém? Então tome cuidado com tudo e todas as coisas, onde você estiver, lembra da identidade que foi colocada em você. Aleluia. Mas eu ainda não sou cristão, ainda não morri para esse mundo, nasci em Cristo. Mas desde já, esse é um convite já para você se despertar, né, do mundo do qual você vive. Às vezes você está enredado nas comidas, nas iguarias contaminadas desse mundão, e não está percebendo, está achando que está tudo bem, mas não está tudo bem, enquanto você não estiver no caminho de Cristo, que leva ao céu, a não ser que você não queira o céu. Amém? Os desejos desse mundo te afastam da presença de Deus, mas a sua decisão pode te aproximar. Aleluia. Seja ousado no Espírito, onde estiver. É sobre a presença e a atitude que temos no nome de Jesus. É sobre a presença e a autoridade que tem no nome de Jesus. Daniel foi ousado a falar para o chefe do eunuco que ele não ia se misturar com as comidas do rei, não ia comer daquela comida, podia preparar outra. E Deus achou graça no coração do chefe do eunuco, que ele mudou de ideia através da ousadia de Daniel. Quando vier sobre coisas sobre você, que você achar que não tem jeito, você vai falar, eu fiz porque estava em tal lugar, ou porque tinha pessoa perto de mim, não teve como eu falar. Não, seja ousado, a presença que você carrega vai te dar autoridade. Daniel foi ousado e falou, não quero, não vamos. E na mesma hora Deus tocou no coração do chefe do eunuco e mudou totalmente ali o cardápio, e serviu legumes para um, e os outros se alimentaram da iguaria do rei. Durante 10 dias se passaram. Os que se alimentaram das comidas do rei, das comidas do mundo, tinham aparência de doente. Os que comeram dos legumes e água da parte do Senhor tinham aparência saudável. É a presença do Espírito Santo. Amém? Então que possamos ser ousados, assim como foi Daniel, aleluia, de dizer não para o banquete desse mundão. Que possamos ser ousados, assim como foi Neemias, do qual orou a Deus para alcançar o coração do rei, para que permitisse ele reconstruir os muros de Jerusalém. Essa ousadia, apóstolo Paulo vai dizer através de Timóteo, filho, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder e equilíbrio. Seja ousado na presença de Deus, pois Ele que está em ti, aleluia, maior é o que está conosco do que os que estão com Ele. Mas não se embaralha com as coisas civis desse mundo, não deixe se atentar por coisas que não vai te alimentar e nem te saciar. Às vezes momentos podem acabar com a tua vida, às vezes momentos podem destinar a tua alma ao inferno, porque você achou que era um momentinho rápido, de repente se dispersou. Eu oro a Deus que você seja blindado pelo sangue de Jesus e conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe.